Irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Oração. Hoje vamos falar de Elias. Elias orou pelo arrependimento de Israel. Entre as montanhas de Gileade, a leste do Jordão, habitava, nos dias de Acabe, um homem de fé e de oração, cujo ministério destemido estava destinado a deter a rápida expansão da apostasia em Israel. Estando muito longe de qualquer cidade de renome e não ocupando um lugar de destaque na vida, Elias, o Tisbita, não deixou de entrar na sua missão com plena confiança no propósito de Deus, de preparar o caminho perante ele e de lhe dar abundantemente sucesso. A palavra de fé e de poder estava nos seus lábios, e toda a sua vida foi dedicada à obra de reforma. Era a voz do que clama no deserto para censurar o pecado e rechaçar a maré do mal. E embora viesse ao povo como um reprovador do pecado, a sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade às almas, doentes com o pecado de todos aqueles que desejavam ser curados. Vendo Elias que Israel se afundava cada vez mais na idolatria, a sua alma ficou perturbada e a sua indignação foi despertada. Deus tinha feito grandes coisas pelo seu povo. Tinha-o libertado da escravidão e tinha-lhe dado as terras das nações, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Salmo 105, 44, 45. Mas os desígnios beneficentes de Jeová estavam agora totalmente esquecidos. A incredulidade estava a separar rapidamente a nação eleita da fonte da sua força. Vendo esta apostasia a partir do seu retiro da montanha, Elias foi dominado pela mágoa. Com angústia de alma, pediu a Deus que detivesse no seu rumo ímpio o povo antes favorecido, que o visitasse com juízos, se fosse necessário, para que eles pudessem ser levados a ver, na sua verdadeira luz, o seu afastamento do céu. Ansiava vê-los serem levados ao arrependimento, antes de se embrenharem a tal ponto na realização do mal que levassem o Senhor a destruí-los completamente. A oração de Elias foi respondida. Os apelos, os protestos e os avisos, frequentemente repetidos, tinham falhado em levar Israel ao arrependimento. Tinha chegado o tempo em que Deus deveria falar-lhes através dos juízos, dado que os adoradores de Baal pretendiam que os tesouros do céu, o orvalho e a chuva, não provinham de Jeová, mas de forças governantes da natureza, e que era através da energia criativa do céu que a terra era enriquecida e produzia abundantes colheitas, a maldição de Deus deveria vir pesadamente sobre a terra poluída. Deveria ser mostrado às apostatas tribos de Israel a loucura de confiarem no poder de Baal para obterem as bênçãos temporais, até que elas voltassem para Deus arrependidas e o reconhecessem como a fonte de todas as bênçãos. Não cairia orvalho ou chuva sobre a terra. O temor de Deus estava a diminuir diariamente em Israel. Os sinais blasfemos da sua idolatria cega viam-se por todo Israel de Deus. Ninguém havia que ousasse arriscar a sua vida, opondo-se abertamente à prevalecente idolatria blasfema. Os altares de Baal e os sacerdotes de Baal, que sacrificavam o sol, a lua, as estrelas, estavam por todos os lados. Tinham consagrado templos e bosques onde fora colocada a obra das mãos dos homens, para ser adorada. Os benefícios que Deus dava ao seu povo não lhes suscitava gratidão para o doador, pois todos os dons generosos do céu, os ribeiros abundantes, as correntes de águas vivas, o orvalho suave e os aguaceiros de chuva que
refrescam a terra e que fazem os seus campos produzirem abundantemente, eles atribuíam ao favor dos seus deuses. A alma fiel de Elias ficou esgotada. Peço desculpa. A alma fiel de Elias ficou desgostada. A sua indignação foi despertada e ele encheu-se de zelo pela glória de Deus. Viu que Israel estava mergulhado numa temível apostasia. Foi dominado pelo espanto e pelo desgosto diante da apostasia do povo, quando recordou as grandes coisas que Deus tinha operado em seu favor. Mas tudo isto fora esquecido pela maioria do povo. Ele foi perante Deus e, com a sua alma torturada pela angústia, pleiteou para que ele salvasse o seu povo, ainda que recorrendo aos seus juízes. Implorou que Deus retivesse do seu povo ingrato o orvalho e a chuva e os tesouros do céu, para que o apostato de Israel tivesse de procurar em vão que os seus ídolos de ouro, de madeira, de pedra, o sol, a lua, as estrelas, os seus deuses, regassem a terra e enriquecessem, levando-a a produzir em abundância. Deus disse a Elias que tinha ouvido a sua oração. Ele retiria do seu povo o orvalho e a chuva até que esse voltasse arrependido para Deus. Durante os longos anos de seca e de fome, Elias orou com fervor para que o coração de Israel pudesse desviar-se da idolatria para a fidelidade a Deus. O profeta esperou pacientemente enquanto a mão do Senhor pesava sobre a terra ferida. Ao ver evidências do sofrimento e da carência que se multiplicavam por toda a parte, o seu coração foi torturado pela mágoa e ansiava por poder para efetuar rapidamente uma reforma. Mas o próprio Deus estava a realizar o seu plano e tudo o que o seu servo podia fazer era continuar a orar com fé e esperar o momento de agir com toda a decisão. Ficamos por aqui porque já foi um excerto bastante grande, mas eu só vos quero dizer que Deus atua em cada vida da forma que ele acha que é importante. Elias orou por aquele povo, Elias pediu a Deus para tirar tudo, para tirar a chuva, para tirar as estrelas, a lua, tudo, para que eles fossem compreendendo que aquilo não vinha dos seus deuses de adoração, mas sim de Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo que está no céu. E por isso é neste momento que nós temos que compreender que será que nós também estamos a fazer adorações a outros deuses? Será que nós estamos a pôr coisas mínimas à frente de Deus e por isso Deus não nos responde às orações? Fica aqui uma reflexão para vocês pensarem hoje e para verem que Deus está sempre do nosso lado, Deus está sempre no comando da situação. Nós é que nos desviamos porque gostamos mais disto, mais daquilo. Por isso, fica aqui, tenham um dia abençoado na presença do Senhor.